Boa tarde, primeiro ano. Voltei hoje, terça-feira, dia 1º de setembro. É o nono mês do ano, hein? O ano tá passando rapidinho, né? E aí, eu senti falta de vocês ontem, na segunda-feira. Espero que todos tenham feito uma boa avaliação de inglês. E tô feliz de estar de volta. Vamos começar a nossa aula de hoje? Bom, como hoje é terça-feira, a gente tem dois momentos. O nosso primeiro momento, português, onde a tia Bruna lança uma letrinha nova. E aí depois, no segundo momento, eu volto com o caderno ângulo, tá? E hoje eu vou voltar também com os textos de fruição do caderno do professor. Vou ler uma historinha nova para vocês, mas antes disso, vamos para nossa aula de português, tá? Na semana passada, na terça-feira passada, a tia Bruna lançou a letra M, não foi? Essa semana eu vou lançar uma letra que tem um som parecido. É a letra N. A diferença entre uma e outra é a escrita, claro, e o som. O M, a gente fica com os nossos lábios juntinhos, né? Fechados, ó. M, M, M. Já a letra N, a nossa língua aparece lá em cima no céu, né? N. Ela encosta lá nos dentes superiores. E o som da letra N já tá no nomezinho dela, é o N, N, N. Quando nós falamos N, a gente já faz o som da letrinha N, N. E se a gente junta com as vogais A, E, I, O e U, nós formamos sílabas, né? Então, como sempre, trouxe eu aqui a nossa lista de palavras com as sílabas na, né, ni, no, nu, certo? Depois em casa vocês podem fazer a listinha de vocês para no final a gente formar o nosso livro. E também podemos trocar as palavras. A tia Bruna botou as dela aqui. Vocês podem colocar as mesmas ou palavras diferentes das minhas. Tá combinado? Então vamos lá. Aqui eu apresento a letra N sozinha, que é a letra que nós vamos aprender agora. E embaixo de verde as sílabas do N com as vogais, certo? Então aqui na primeira eu tenho o N com A, que faz na, na, na. Botei a palavra natureza. Natureza. Eu adoro olhar pela janela e ver a natureza. Fiz uma frase. Depois eu tenho o N com E, que pode ter dois sons, se for aberto, né, né, né. E se for o E fechado, ne, 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 né? Aqui a palavra da tia Bruna, neve, neve. Em lugares frios, cai a neve, certo? Depois eu tenho o N com I, que faz ni, ni, ni. Fiz a palavra ninho. Naquela árvore tem um ninho de passarinho, certo? Depois eu tenho o N com O, que como a vogal E pode ter dois sons. Se for o O aberto, nó, nó, nó. Se for com O fechado, no, no, no. Aqui no caso eu botei a palavra nome, nome. O meu nome é Bruna. E para terminar, eu tenho N com U, que faz nu, 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 nuvem, nuvem. Olha aquela nuvem lá no céu, parece um algodão. Certo, primeiro ano?
na, né, ni, no, nu. Formei as sílabas com a consoante N e as vogais. Ok? Fechou? E aí, depois da apresentação da consoante N com as vogais formando as sílabas, nós passamos para as atividades que a tia Bruna coloca lá na plataforma Ângulo para vocês, né? Atividade N1, onde eu vou contar uma história e vocês depois vão ter que responder sobre essa história. E a atividade N2, onde a gente vai trabalhar um pouco gramática, ortografia, né? Treinar a leitura e a escrita dessas palavras, certo? Ou no caso, quem faz no computador, a gente está aprendendo a ler e escrever digital também, né? Digitando no teclado do computador. Tudo bem, não tem problema, o que importa é treinar, certo? Então vamos lá, pessoal, trouxe aqui no meu caderno famoso, a nossa atividade N1 e a história de hoje, Coisas de Nina, é o título da história, tá? Papai, eu vou ler e depois eu mostro o caderno para vocês para ficar mais fácil, tá? Coisas de Nina. Papai construiu um barco para as crianças e elas o chamaram de navio. Nicole e Nuno brincavam no navio quando viram uma nuvem e disseram que ela tinha o formato de uma nave. Nina chegou em seguida e falou que, na verdade, a nuvem se parecia com uma noiva. As duas crianças logo se espantaram. Então, depressa, Nina disse: o vestido da noiva é branco como a neve, igual aquela nuvem, horas. As crianças olharam uma para a outra e caíram na gargalhada. Quem escreveu esse texto foi Isabel Cristina Soares. Tá aqui, ó. Coisas de Nina. Vocês vão achar esse texto lá na plataforma, depois as perguntas sobre esse texto, tá? Na questão número 1, para que crianças o papai construiu um barco? Papai construiu um barco para duas crianças. Quais crianças são essas? Aparecem 3 na história, né? Nuno, Nicole e Nina. O papai construiu o barco para quais dessas crianças? 2 delas, tá bom? Aí vocês vão colocar a resposta lá no número 1. Na questão número 2, o barco era chamado por elas de... As crianças que ganharam o barco do pai chamavam o barco de um outro nome. Que nome era esse? É só escrever na resposta da número 2. Número 3. O que aconteceu enquanto brincavam? Alguma coisa aconteceu enquanto as crianças brincavam no barco. O que foi? Vocês vão responder na questão número 3. Número 4. Quem chegou para brincar com Nuno e Nicole? Chegou uma outra criança para brincar com o Nuno e a Nicole. Qual o nome dessa criança? Quem chegou foi a Paraná. Aí vocês respondem com o nome da criança. Número 5. Por que as crianças se espantaram? O que aconteceu para elas terem ficado tão espantadas? O que essa terceira criança, quando chegou, falou que ela ficou tão espantada? Fala para a tia Bruna e escreve lá, tá? Número 6. O que Nina respondeu para seus amigos? As crianças ficaram espantadas, aconteceu alguma coisa, e aí a Nina deu a resposta para o Nuno e para a Nicole. O que Nina respondeu para os seus amigos? Vocês vão escrever no número 6. No número 7, tá assim: a história mostra o nome de 2 meios de transportes marítimos ou aquáticos. Dê outro exemplo. Lembra que a tia Bruna, numa outra aula, também trabalhou sobre meios de transporte, quando a gente trabalhou a moto, na letra M? Que a tia Bruna disse que meios de transportes é aquilo que leva vocês para algum lugar. Pode ser uma distância pequena ou uma distância longa, né? Se a gente tem que ir para um lugar pertinho, a gente pode ir
de metrô, de bicicleta, de carro, de ônibus, né, que são meios de transportes terrestres que andam na terra. Nós temos também os meios de transporte aéreos, né, que aí já leva a gente para um lugar, de um país para o outro, de um estado, Brasil para outro estado, né? Que a gente vai de avião, a gente pode ir de helicóptero, tem jatinhos, tem foguetes que levam a gente para fora do espaço da planeta Terra, né? Os astronautas que vão para outros planetas, que já chegaram até ir para a Lua, são meios de transporte aéreos que voam, que vão pelo ar. E nós temos também os meios de transporte marítimos ou meios de transporte aquáticos, que são aqueles que andam na água, no mar, na lagoa, no rio, né? No nosso texto aparecem dois, o barco e o navio. Eu quero que a tia Bruna quer que vocês me deem um outro meio de transporte marítimo, um outro meio de transporte aquático. Tem vários outros. E, tia Bruna, não estou conseguindo pensar. Pede ajuda aí na sua casa para algum responsável seu, para alguém que more com você. E melhor ainda, se você quiser, pesquisa na internet, num site confiável, vai lá no Google e coloca meios de transporte aquáticos, marítimos. Vai aparecer vários nomes e aí você me dá um exemplo na resposta do número 7 da nossa atividade N1. Tá bom? Combinado? No número 8, vocês vão ter que retirar do texto uma palavra com na letra A, né na letra B, ni na letra C, nó na letra D e nu na letra E. Nesse texto Coisas de Nina, nós temos palavras com todas as sílabas que nós estamos trabalhando agora. Na, né, ni, nó e nu, tá? É só procurar lá no texto e copiar na linha adequada, ok? Tia Bruna, essa sílaba aparecer no meio ou no final da palavra? Tudo bem, não tem problema. Mas vocês vão achar palavras ali que tem no início todas essas sílabas. Fechado? E no número 9, não pode faltar, é sempre a nossa última atividade. Escolha uma das palavras acima, ou seja, do exercício 8 que você colocou lá, uma das palavras ou com na, ou com né, com ni, com nó, com nu, e faça uma frase, tá? Combinado? Vamos supor, tia Bruna escolheu a palavra Nina. Eu botei lá no N com I, Nina. Ok? Então, eu vou fazer uma frase aqui no número 9 com a palavra Nina. A Nina é uma menina esperta. O nome da personagem é Nina. Só um exemplo, vocês podem escolher qualquer outra palavra. Ok? Deu para entender todas as questões? Então, vamos recapitular? Eu tenho o texto, Coisas de Nina, né? A história que o pai fez um barco para as crianças. Essas crianças chamavam o barco de navio, né? E elas estavam brincando nesse barco quando de repente eles olharam uma nuvem no céu e achavam que aquela nuvem parecia uma nave. Aí nisso a Nina chegou e falando que parecia mais uma noiva, porque a nuvem é branca como a neve, né? E as noivas se vestem de branco, as crianças ficaram meio espantadas. A Nina se explicou e depois todo mundo ficou rindo, se divertindo a beça, brincando todos juntos, né? Aí vocês tinham que responder para que crianças o papai construiu o barco. No número 2, o barco era chamado por eles de que outro meio de transporte? Número 3, o que aconteceu quando eles brincavam? 4, quem chegou para brincar com o Nuno e com a Nicole? 5, por que as crianças ficaram espantadas? 6, o que a Nina respondeu para eles não se espantarem mais? 7, a história mostra 2 meios de transporte marítimos. Eu quero que vocês me citem mais um exemplo. No número 8, procurar do texto e escrever uma palavra com na, né, ni, nó, nu. E no número 9, vocês vão formar uma frase com uma das palavras do exercício anterior, que é o exercício 8. Certo? Assim a gente termina a nossa atividade N1. Depois que vocês acabaram a N1, vocês vão lá na segunda atividade da plataforma e vão achar a atividade N2.
onde tem várias figuras bacanas e a tia Bruna faz os desenhos bem esquisitos, mas que dá para vocês entenderem, né? Então vamos lá. Na atividade N2, vocês vão ter que organizar as palavras do quadro de acordo com as figuras. Nós já fizemos algumas atividades parecidas com essas, só que com outras letras, né? Então aqui eu tenho uma figura e tenho 3 palavrinhas: nome, navalha e navio. Qual é a figura? É o nome da palavra que vocês vão escrever. Ao lado eu tenho uma naja, nariz e nata. Vocês vão olhar a figura e vão descobrir qual é a palavra. Quando vocês olharem lá na plataforma, porque o desenho da tia Bruna, ó, nota 2, 3. Aqui embaixo eu tenho a palavra novo, novelo e novela. Vocês vão olhar lá o objeto, a figura, vão saber do que se trata. E aqui eu tenho a palavra neta, neve e nenê. Vocês vão ver a figura e vão descobrir qual dessas 3 palavras é, tá? E aí vocês vão pegar e vão escrever as 4 palavrinhas de acordo com as figuras que estão lá no número 1. No número 2, vocês vão completar as frases com as palavras abaixo. Então eu tenho lá a palavra natureza, a palavra neta, a palavra ninja, a palavra novela e a palavra Nutella. Adoro aquele creme de avelã com chocolate, muito gostoso. E aí vocês vão completar as frases A, B, C, D e E. Na frase A, minha mãe adora a pontinho, pontinho das 9. Qual palavrinha vai caber aqui? Só procurar lá nas palavras acima. Letra B, comi um doce com pontinho, pontinho. Letra C, fiz um passeio e curti a pontinho, pontinho. Letra D, a pontinho, pontinho, deu um beijo no vovô. E letra E, Leonardo é um personagem das Tartarugas, pontinho, pontinho. Ih, tia Bruna, não conheço não esse personagem. Vou mostrar aqui para vocês. Vou botar aqui o nome, não vou falar, tá? Mas aí eu mostro a imagem para vocês. Desse programa, desse desenho animado, né? Na minha época era um desenho animado, agora já virou filme. Olha aqui, dá pra ver? As tartarugas, tchá! Aí a gente tem o Leonardo, Michelangelo, Donatello e o Rafael. Vocês conhecem? Ó, na minha época era desenho animado, era assim, ó, quando eu era pequena. Certo? Conhecem? Aqui, ó. E essa daqui tá mais legal ainda, ó. Tá bom? São os personagens que respondem a letra E. Leonardo é um personagem das Tartarugas. Quem não souber, pode pesquisar na internet como eu fiz agora. Essa é a questão número 2, completar as frases com as palavras acima, tá? No número 3, vocês vão escrever o nome das figuras com as sílabas adequadas. Eu tenho aqui a sílaba ne, pa, ca, re e tá. E aqui eu tenho o desenho de uma caneta. Aí vocês vão ter que pegar as sílabas daqui para escrever a palavra corretamente. Aqui na letra B eu tenho uma garrafa com canudo. E aqui eu tenho do, nu, bu, ca e do. São dois. Vocês vão procurar as sílabas da palavra canudo, tá? Depois, na letra C, eu tenho uma boneca e tenho aqui as sílabas ca, ve, bo, já e ne. Vocês vão procurar as sílabas da palavra boneca. E na letra D eu tenho um jogo de sinuca. Tia Bruna não sabe desenhar, mas lá na plataforma vai estar bonitão o desenho. E aqui eu tenho me, ca, nu, si e lo. Vocês vão procurar
as sílabas da palavra sinuca, tá? Então, caneta, canudo, boneca, sinuca. Reparem que as sílabas com N estão todas no meio da palavra, né? Caneta, canudo, boneca, sinuca, ok? Para a gente poder trabalhar também e ir treinando que essas sílabas não aparecem só no início das palavras, podem aparecer também no meio ou no fim delas, certo? No número 4, eu tenho aqui que separar as palavras de acordo com o número de sílabas. Também já fizemos esse tipo de exercício. Eu tenho as palavras navalha, nuca, nó, natureza, neve. Embaixo, nebulosidade, quando está meio nublado, assim, fica tudo meio uma névoa na nossa frente. Novelo, número, necessidade e não. Então, eu tenho 10 palavrinhas. E dessas 10 palavrinhas, elas vão se dividir em palavras com uma sílaba, palavras que têm 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas, 5 sílabas e 6 sílabas. Eu vou ter palavra aqui nesse quadro que eu li para vocês com 6 sílabas. É um baita palavrão, mas não tem problema. É só ir contando. Tia Bruna, como é que a gente separa a sílaba mesmo? É quando a gente fala parte por parte da palavra, tá? Por exemplo, a palavra natural. Natural. Tem 3 sílabas, certo? Natural. 3 sílabas. Natural. E eu posso também fazer como antigamente nós fazíamos, batendo palma. Cada palma que eu bater é uma sílaba da palavra. Natural. 3 sílabas, certo? E assim vocês vão fazer com todas as palavrinhas que estão aqui em cima e depois vai só colocar de acordo com o número de sílabas. Se tiver uma, vocês vão escrever na primeira linha. Se for 2 sílabas, na segunda, 3 sílabas, 4, 5 e 6 sílabas, ok? E mais uma vez, para terminar a nossa atividade, vocês vão escolher uma dessas palavras e fazer uma frase novamente. Então, a gente tem 2 frases para fazer, uma na atividade N1 e outra na atividade N2, sempre pegando uma palavra do exercício anterior, tá? Então, aqui no número 5, vocês vão poder fazer uma frase ou com a palavra navalha, com a palavra nuca. Vocês sabem o que é navalha? Navalha é um objeto tipo uma faca, cortante. Os barbeiros de antigamente usavam a navalha para fazer a barba dos homens, né, das pessoas e tudo mais. Deixa eu botar aqui navalha para mostrar uma imagem para vocês. Navalha. Ó. Navalha. É um objeto cortante, tá vendo? Na maioria das vezes as pessoas usam para fazer a barba. Ó. Tia Bruna e o problema com a sua luz no celular. Também essa aqui tá muito clara. Mas é um objeto cortante que na maioria das vezes se usa para cortar algo bem fininho, para fazer a barba. Vocês podem também fazer a frase com a palavra nuca. Tia Bruna, o que é nuca? Nuca é a parte de trás da cabeça. Logo aqui, ó, um pouquinho em cima do pescoço. É essa parte de trás aqui da nossa cabeça, a nuca, tá? E nó. Vou dar um nó no meu cadarço. Vou dar um nó naquela corda, né? Nó todo mundo sabe o que é. Quando a gente acaba amarrando errado o nosso tênis, né? A gente acaba dando um nó. Tô aqui botando uma figura de um nó. Olha aqui quantos nós. Tem nó de marinheiro. Olha aqui quantos nós. Caramba, viu quanto nó que dá pra gente fazer? Olha esse nó. Nó.
Vocês podem também fazer uma frase com a palavra natureza. Natureza todo mundo sabe, né? Como a natureza é linda, os jardins, as árvores, as flores, as plantas, os animais. Temos que preservar a natureza. Pode fazer também com a palavra neve, que é o gelinho, né, que cai, a água sólida, né, a neve. Vocês podem fazer uma uma frase com a palavra neve. Vocês podem fazer uma frase com a palavra nebulosidade. Quem quiser se arriscar aí numa palavra difícil. Vocês podem fazer com novelo. Tia Bruna, o que é novelo? Novelo de lã. Os gatinhos adoram se enrolar num novelo de lã. Aqui, vou mostrar. Novelo. Aqui o novelo de lã. Isso é um novelo. A lã a gente usa para costurar e ela vem enroladinha assim, ó. E a gente chama esse enrolar. Olha quantas. A gente chama de novelo, tá? Podem fazer também uma frase com a palavra novelo. Número, todo mundo sabe, né? O que são números, que serve pra gente trabalhar quantidades. Vocês podem também usar a palavra necessidade. A tia Bruna adora chocolate, ela tem necessidade de comer chocolate. É quando você precisa daquilo. É necessário. Tem necessidade de fazer bagunça na hora da aula? Não tem necessidade. Tem necessidade de prestar atenção na aula? Tem necessidade. Tem que prestar atenção na aula. Certo? E a última palavrinha do exercício, não. É uma palavrinha que vocês podem fazer a frase também, tá? E aí a gente termina as nossas atividades de português, certo? Então vamos recapitular desde o início. Lançamos a letra N e juntamos com as vogais, formamos sílabas e com essas sílabas formamos palavras. E com essas palavras nós podemos formar frases. N-A, na, natureza, a natureza é bela. N-E, neve, fiz um bonequinho de neve. N-I, ni, ninho, adoro fazer ninho. N-O, nó, nome, qual é o seu nome? N-U, nu, nuvem. A nuvem é muito branquinha, certo? E depois do nosso cartaz com a letra N formando sílabas e palavras, nós tivemos a atividade N1, coisas de Nina, onde a gente tem que responder todas as questões. Para quem o papai fez o barco era chamado de quê por essas crianças? O que aconteceu enquanto eles brincavam? Quem chegou para brincar com Nuno e Nicole? Por que as crianças ficaram espantadas? O que Nina respondeu para os seus amigos? No número 7, vocês vão ter que dar um exemplo de um outro meio de transporte aquático, marítimo. Depois, no 8, vocês vão retirar do texto palavras com na, né, ni, nó e nu. E no número 9, escolher uma palavra da atividade anterior e fazer uma frase. E na atividade N2, vocês vão ter que no número 1 escrever o nome da figura. Na número 2, completar as frases com as palavras natureza, neta, ninja, novela e Nutella. No número 3, escrever o nome das palavras das figuras com as sílabas corretas dentro do quadro. No número 4, separar as palavras de acordo com o número de sílabas. E no número 5, também escolher uma palavra daqui e fazer uma frase. Certo? Esse foi nosso primeiro momento. Vou dar uma pausa e volto para o nosso segundo momento. Com um texto de fruição novo, sim, além do da Nina, eu vou ler um outro texto de fruição do caderno do professor.
Vou voltar com as correções de sexta-feira, já que a gente não teve aula ontem, segunda. Eu volto com a correção das atividades de sexta e mais uma atividade nova pra gente fazer hoje. Tá bom? Vou pausar, mas daqui a pouco eu volto. Não vai embora não, hein? Já já eu tô de volta. Tchau!